Vamos de informação ao vivo com a Fabiane Paza, que está com o prefeito da capital e vai trazer mais esclarecimentos e informações sobre o decreto que gerou certa polêmica. Fabi, obrigado mais uma vez por estar com a gente ao vivo. A pergunta que eu tenho a fazer para o prefeito, você pode transmitir para ele em relação àquela questão da Constituição, porque a minha ideia de ontem, preocupação, se mantém, né? Até que ponto o decreto fere ou não o direito de ir e vir das pessoas? Essa é uma preocupação minha e de muita gente, né? Oi, Polito. A gente fala ao vivo aqui do gabinete do prefeito Jean Loureiro, que dá mais detalhes desse decreto e das ações de fiscalização referentes ao feriadão prolongado em São Paulo e que vem sendo observado já um impacto aqui na capital catarinense. Já agradeço a participação ao vivo do prefeito Jean Loureiro conosco. Prefeito, essa decisão já gerou uma repercussão a nível nacional. O senhor comentava que, inclusive, teve uma conversa com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a respeito dessa decisão. Como é que vem sendo esses primeiros desdobramentos? Afinal de contas, é uma decisão que soa até radical no primeiro momento, né? Boa tarde. Bom, boa tarde, Polito, boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, a equipe de inteligência e saúde vem monitorando todas as possibilidades de novos contágios em Florianópolis. Com a decisão da Prefeitura de São Paulo de antecipar todos os feriados municipais, criando um feriadão, nós monitoramos e a equipe do Floripa Airport começou a informar a disparada de compra de passagens de São Paulo para Florianópolis, as informações que muitos veículos vinham para cá, discutimos com o promotor de justiça responsável pela área da saúde, o doutor Luciano Nascimento, de que medidas poderíamos tomar para não ultrapassar a constitucionalidade dessa matéria, e definimos na manhã de ontem a publicação imediata de um decreto que, primeiro, proíbe toda a plataforma de locação, Airbnb e outros para ser utilizados, as imobiliárias para ter locações diárias, um reforço no controle em todos os hotéis em Florianópolis das regras sanitárias, a realização no aeroporto de uma maior estrutura, testando todos os casos que chegam com qualquer sintoma, é monitorado todos que chegam, especialmente os voos de São Paulo, que vêm para Florianópolis. Também estamos trabalhando com blitz nas estradas. Ontem já realizamos na Beira-Mar Norte, hoje à tarde vamos realizar também, né, aferindo temperatura das pessoas que chegam. E todos aqueles que vêm de São Paulo para cá sabem que, por decisão já tomada, tem que ficar em restrição domiciliar. Então ele assina um termo dessa restrição, ele pode sair apenas para as compras de supermercado, farmácia, e tem que permanecer no local. Nosso objetivo principal foi fazer uma divulgação, chegando até São Paulo, tudo isso, para que as pessoas entendessem que não é momento de turismo. Nós temos um grande respeito pela população de São Paulo, eu expliquei isso de maneira gentil ao prefeito, ele compreendeu que o objetivo dele também é que as pessoas não saiam de casa, mantendo a taxa de isolamento, que é uma das medidas e metas estabelecidas por eles, e nós vamos reforçar. Nós vamos receber sempre muito bem todos os turistas, especialmente os paulistas, que são nossos irmãos, que sempre vieram para cá, que ajudaram a economia do turismo a ser mais forte. Só que nesse momento, é momento de cada um ficar em casa, na sua casa, não é momento de turismo, é momento de cautela para que Florianópolis continue tendo os números positivos que tem até agora. Prefeito, de que forma essa fiscalização vai acontecer? Uma vez que alguns veículos já ingressaram na cidade, algumas pessoas já ingressaram via aeroporto também, a partir da assinatura desse termo, equipes vão percorrer locais estratégicos? Como é que isso vai funcionar? Sim, ontem, num período de algumas horas, nós já identificamos 151 carros. Então tem essa fiscalização física, essa barreira que é existente. Fora isso, as equipes vão fazer vistorias em bares, restaurantes. Toda denúncia de festas vai ser vistoriado. Nós não vamos tolerar esse tipo de procedimento, qualquer tipo de aglomeração, nós vamos local. Tem que entender que nesse momento, se eventualmente tiver que vir em Florianópolis, é por uma necessidade absoluta ou de trabalho e não de turismo. Volto a frisar, nenhuma cidade no Brasil nesse momento, né, deseja o turismo. Por isso, e nós só fizemos esse decreto a São Paulo em função do feriadão, porque o controle ele existe permanentemente, mas a população tem que entender de lá que não é momento de vir para cá. É momento de cuidar da pandemia na sua cidade, cada um com a sua saúde pública. E como falei, tivemos várias vitórias até esse momento, só que nós não vencemos a guerra. Não é momento de relaxar. Por isso o rigor das medidas em nossa cidade.
A gente tem uma pergunta que vem do Polito no estúdio. Vou pedir gentilmente, Polito, para você fazer a pergunta que eu a replico aqui para o prefeito. Tá. Em relação ao ponto constitucional, o prefeito respondeu. A minha dúvida é em relação ao ponto estratégico mesmo de fiscalização, porque as nossas cidades aqui da região, prefeito, da Grande Floripa, são muito coladinhas, né? Florianópolis toma uma decisão como essa, claro, para proteger, mas as outras cidades estão lá. São José está colado aqui. O cara que vem, se acontecer algum tipo de restrição, ele pode se hospedar em São José, pode se hospedar em Palhoça e circular da mesma forma. Além disso, como vai funcionar em relação a pessoas que podem vir de outros estados que estão complicados, como Manaus, capital do Amazonas, Fortaleza, no Ceará, do Rio de Janeiro também, do estado do Rio de Janeiro, enfim. Eu não consegui ouvir o Polito muito claramente, mas consegui entender de forma geral o que ele quer entender. A gente tem cidades aqui na Grande Florianópolis muito próximas e que não necessariamente têm uma política de fiscalização em relação à entrada de turistas de fora, pessoas de fora ou de São Paulo, como é o caso. Como é que vai funcionar em relação a isso? Porque uma vez que a pessoa chega em São José, por exemplo, ela pode circular em Florianópolis, pode fazer algum tipo de atividade por aqui. Existe um diálogo também com os municípios vizinhos em relação a isso? Sim, a gente busca trabalhar, inclusive na manhã de hoje tivemos uma videoconferência com a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, onde estamos trabalhando medidas conjuntas. Essa questão de São Paulo é uma questão muito particular, porque o direcionamento do turista, ele vem à cidade de Florianópolis, especialmente às nossas praias, mesmo num período de inverno, para que isso possa acontecer. Então, o nosso desejo é continuar trabalhando de maneira integrada, mas sabendo que se porventura ele ficar localizado em São José e vier a Florianópolis, nós vamos estar nos locais de uso coletivo monitorando e fiscalizando. Nós não podemos proibir a entrada na nossa cidade, mas o controle sanitário, o comportamento, as regras para restrição domiciliar, elas vão ser exigidas de maneira integral, respeitando até mesmo a nossa população, que vem cumprindo na sua grande maioria, né, o isolamento, o distanciamento social, buscando ficar em casa, tendo os cuidados de higienização, evitando muitas vezes visitar os seus pais, os seus avós, e tudo isso deu resultado até agora. Então não é justo, né, vir o turista achando que pode gerar aglomeração, pode participar de festas, não é momento para isso. A gente deseja muito tudo isso quando terminar a pandemia e quando Florianópolis vai ter a sua grande força, a união da sociedade para a retomada da economia, sem doenças e sem mortes na nossa cidade. Muito obrigada, Jean, pela sua participação ao vivo conosco aqui no Balanço Geral. O prefeito que destacava, né, Polito, os números positivos em relação à Covid-19 aqui em Florianópolis. O município vem registrando aí um número de curados cada vez mais expressivo, maior do que o número de novos contágios. E mais de 2 semanas sem nenhum registro de mortes por Covid-19 por aqui. Essas sim são informações para a gente comemorar e trabalhar para que esses números continuem aí nessa onda positiva. Eu volto contigo aí no estúdio. Sem dúvida. Obrigado, Fabi. Agradeço o prefeito. Um abraço nele aí por mim.